Olá pessoal, essa é a nossa aula que a gente vai falar sobre métodos de conflito, né, e seus tipos, também soluções, possíveis estratégias para obter resultados e também agora desenvolver o nosso lado líder, tá? Então essa é uma continuação da nossa aula 7 e essa vai por meio do nosso novo canal agora, que são as aulas de suporte em EAD virtual, tá? Então vamos lá. Pessoal, a gente tem que ter uma situação clara na nossa cabeça, que todo conflito ele tem um mapa, né? Então ele tem a gente consegue ver as fases dele e a gente consegue pontuar isso como líder, como estrategista, como gestor. A gente consegue exatamente saber o que está acontecendo e obter melhores resultados de toda a organização quando a gente tem isso muito claro. Para vocês entenderem um pouquinho mais, esse processo de conflito, então ele tem 4 estágios, né? Sendo que o primeiro a gente está falando de comunicação, estrutura, quem são as pessoas envolvidas, então é uma oposição, um potencial. Então, quando a gente entende quem são as pessoas envolvidas, qual é a parte utilizada, quem está sendo utilizando dessas estruturas e como está sendo o processo de comunicação, a gente começa a entender a proporção desse real conflito. Lembro sempre que conflito tanto pode ser positivo quanto negativo. Basta saber qual o foco que a gente quer atingir. Quando eu saio do estágio 1, então que eu notei as pessoas, estudei a estrutura da comunicação, e como eu começo a ver as pessoas, eu já entro no estágio 2, que eu consigo entender se o conflito já está percebido e sentido por todos, né? Então, se alguma parte ainda não percebeu nem sentiu, a gente consegue blindar isso antes de chegar lá na frente com pessoas que não precisam estar envolvidas nesse momento. Se já assim, então a gente consegue mapear a amplitude do conflito e aí começar a atuação. Passa-se para a terceira fase, que é a área da análise do comportamento, que é quando o conflito já está aberto e todos já sabem do seu tamanho, do seu estrago ou das suas capilaridades, da sua influência, interferência. Nesse momento, como a gente já sabe quem são as pessoas envolvidas, a gente já sabe o processo de comunicação, eu consigo entender uma coisa: se está tendo competição entre as pessoas, ou porquê, se está tendo colaboração, não percebendo a acomodação, concessão, quais são as frases que eu vou utilizar e atitudes de supressão e por aí vai. E eu entro na última fase, que são as consequências, que é a melhoria do desempenho do grupo, se esse for o foco, ou a redução do desempenho do grupo, se esse for o foco. E outra coisa, deixo claro, há organizações e situações em que a própria organização mantém o conflito ativo para que haja resolução, para que haja respostas positivas. Então o desempenho, a performance vai melhorando ao longo do tempo. Mas isso o gestor tem que ter ali o controle total de todo o conflito, porque ele conhece todo o processo. E conhecer o processo é problemático. Lembro vocês, nenhum gestor, nenhum líder, ele é líder sozinho. Ele precisa de uma equipe que atue junto com ele, né? Então, ou seja, essa equipe são ele nos lugares, se fazendo presente, para que todos juntos consigam ter uma visão global do problema, do conflito, vamos falar assim. Porque conflito é tanto positivo quanto negativo. E a palavra problema remete ao lado negativo, né? Mas não é isso que eu quero falar não, tá? Então, existem 4 fases e a primeira é a inicial. Então, a inicial é quando a gente sabe... a gente vai, assim, o conflito é necessário e saber quem são os envolvidos, né? Vocês lembram lá no primeiro estágio? Tá bem ali. Nesse momento é que eu levanto quem são essas pessoas, se elas estão conscientes, dispostas ou não a ajudar, a buscar essa solução desse problema. Então eu levanto indícios, levanto os dados, fatos, e eu começo a dialogar com as pessoas, não conversar, dialogar com as pessoas envolvidas, ao ponto de entender o quanto que elas querem me ajudar o gestor, né, vamos falar assim, a sanear, a zerar esse problema. Então, quando eu estou dialogando com essas pessoas, eu mostro o quanto de benefício todos, inclusive ela,
pode ganhar se ela fazer parte do grupo, do time aí, para a resolução desse conflito. E eu consigo isso ouvindo atentamente, encorajando ela, empoderando ela, para que ela desfaça as barreiras emocionais dela e ela consiga falar, externar o que ela tem na mente, tanto de bom, de ruim, o conflito, possível solução, alternativas, e eu anoto tudo isso. Com isso eu quebro as resistências dessas pessoas e tenho a tendência dessas pessoas estarem engajadas ao meu foco, né, como gestor, que é de levar a organização para o resultado. Cuidado! Nós, como gestores, temos que ter o feeling de avaliação de entender se essa pessoa realmente pode trazer resultado e está engajada ou não, ou se ela é uma pessoa que a gente, entre aspas, cancerígena. Né? Então, aí nesse caso, a gente tem que blindar essa pessoa. Na fase 2, que é a fase decisiva, a gente depois, então a gente consegue a adesão dessas pessoas, né? E aí eu lembro para vocês, lembra quando eu estudou os fatos e dados? Ali, desculpa, eu esqueci de falar isso lá no começo. Então, quando eu estudei os fatos e dados, que foi na primeira fase, naquele momento, você como gestor, é muito bom aplicar os 5 porquês para entender a raiz do fato, a raiz do dado que você está trabalhando, para que você consiga externar, fazer perguntas corretas às pessoas e externar o melhor dela, tá? Na fase 2, o conflito ele está maduro. Então, quando ele está maduro, é o ponto de já começar o tratamento com um choque de gestão em cima do problema. Lembrando a vocês que eu preciso de um grupo atuando junto com um gestor, né? Então, aí, nesse caso, como gestor, eu tenho que provocar umas explicações do conflito com essas pessoas envolvidas e evidenciar posições e por prioridades e aonde eu quero chegar, mostrar qual é o foco, qual é o objetivo diante de cada situação, micro situação que tem diante desse problema. Então, por quê? Nesse momento, eu estou fazendo um diagnóstico como um todo e eu consigo levar para elas perguntas, para essas pessoas, perguntas para que elas me tragam mais coisas. Nesse momento eu consigo estabelecer as causas, entendeu? E entender possíveis efeitos, saber quais são as fontes, as implicações e também promover agora aqui, veja aqui embaixo, alternativas de ação, ou seja, já começar a escrever as estratégias e saber quem são as pessoas e qual quadrado elas poderão atuar para me ajudar. Na fase 3, que é decisiva, aí aqui a gente tem tem que ter um pouquinho de feeling para entender, porque nesse momento começam a surgir várias informações que são divergentes e essas informações não contribuem, na verdade elas destroem um pouco do que você construiu, chegando ao ponto de deslocar o pensamento do grupo para outra situação e não para o foco real da solução do conflito, tá? Nesse momento, a gente tem os valores, interesses bem conflitantes, mas já estão declarados e a gente começa a perceber o jogo do poder e pessoas querendo também se preservar, né? E aí começam os estados emocionais a estarem alterados. Então tem muita gente que nesse momento ela surta, entre aspas, porque ela quer se autopreservar, jogando a culpa no outro, ou se omitindo, ou fazendo novos conflitos dentro daquele conflito para tumultuar a situação e assim se autopreservar. Se fazer extremamente prestativa, que para ser lembrada como pessoa que ajudou a resolver, a parceira, mas na verdade ela não está engajada. Tem que analisar muito disso, nós como gestores, para entender essa situação diante do problema. A fase 4 é a manutenção. Então, a gente já começou as estratégias, pôs a estratégia em ação, e aqui a gente começa a fazer as avaliações do que foi acertado. Se já está em execução, eu começo já a ter novos dados para novas avaliações, e aí a gente verifica se está alcançado. E primeiro, e mais importante dessa situação aqui na fase 4, eu divulgar os resultados alcançados para o grupo. Por quê? Eu engajo mais eles, ou eu consigo traçar novas estratégias, promover o acerto, a correção desse caminho e fazer com isso aconteça um desenvolvimento melhor do todo, né?
Então a gente começa a identificar novas oportunidades, porque essas pessoas já não têm mais barreiras emocionais, elas vão participar mais ainda da ajuda da resolução do conflito. E uma coisa que eu falo para vocês, falei ali no começo da aulinha agora, sobre supressão do conflito, que é a fase 3, né, que tem na fase 3 isso no estágio 3 do conflito, existe algumas consequências de supressão. Então vocês estão vendo aí, ó, pessoas que, por exemplo, sabotagem, ela pode ser aberta ou mascarada, ou também autossabotagem, tá? Então, pessoas que promovem a sabotagem e pessoas que se autossabotam. Deslealdade, pessoas que não estão engajadas com a organização, são desleais com o chefe, com a organização, com a tentativa, com o foco, com o grupo. Autopreservação, como eu já falei, não aceita responsabilidades, ou se omite, né, ou fica no anonimato diante da coisa, não assume responsabilidade. Acomodação, essa acomodação é muito comum, já que todo mundo quer assim, vamos fazer assim, acho que se é o melhor para todo mundo, eu vou fazer isso, mas não é o que eu quero. Então é acomodação. Alienação, quando a gente se desliga do problema, o problema passa do nosso lado e a gente não faz absolutamente nada. Tá? Então é um espírito ausente, né? Segregação adaptativa é aquele cara do deixa disso, tá? Então ele evita sempre o contato direto e provavelmente ele também está atuando com acomodação. E a polarização melodramática, que é quando eu coloco a culpa nos outros e deixo declarado a culpa dos outros, né? Sem eu falar de mim. Nesse caso também é um pouco de autopreservação também. Então, como essa aula a gente tem a tendência e o nosso foco é começar um autoquestionamento de quanto líder eu sou, onde eu estou atuando, porque líder precisa saber interpretar. Desde um texto, né, até uma leitura mais complexa. Então, se eu pegar um texto, eu preciso saber o que ele está falando. Eu preciso ler e entender e como isso vai ser aplicado na minha vida do que esse texto está falando. Então, isso aqui é uma aula que a gente vai fazer futuramente, eu já estou fazendo alguns rabiscos sobre o que é uma educação de produtividade ligado à inteligência emocional com vocês. O líder, ele precisa ter uma visão integral, ou seja, ver o todo, ver a capacidade, ver o conflito, ver as pessoas envolvidas, né? Lembra lá, então, ou seja, antes do estágio 1, os 4 estágios, antes do estágio 1, o líder ele já consegue visualizar o potencial cobertura desse conflito. O líder tem que ter raciocínio sistêmico, ou seja, ele tem a capacidade de identificar de todos os lados dados, fontes significativas, pessoas. Então, assim, a visão sistêmica, né? Ele consegue blocar e ver o todo, entendeu? Para extrair o melhor de cada ponto e junto com outras pessoas capazes também fazerem isso transformar em informação. Líder tem que ter presença. Não precisa ser física, tem que ser psicológica, tá? Emocional do lado das pessoas. Líder apoia. Líder, mesmo não estando presente, ele está lá vivo, do lado da pessoa que está sendo empoderada, ou está sendo que você está engajando ela no seu projeto. Vamos dar um exemplo aqui. Aulas atrás, nós fizemos uma análise de uma imagem do Hitler, de um desfile, e o Hitler estava assistindo. Todas as pessoas tinham o Hitler tinha uma saudação com essas pessoas. E quando essas pessoas replicavam essa saudação, mesmo o líder não estando presente, ele se fazia presente. Então o líder se faz presente. Estou usando isso porque a gente discutiu em sala de aula sobre esse poder de presença não presencial, mas sim presença na mente das pessoas. O líder ele tem uma conversação consciente, ou seja, ele promove diálogos, ele promove um ambiente capaz de quebrar as barreiras das pessoas e as pessoas externarem o melhor dela. Ele utiliza linguagens próprias de cada pessoa para que essas pessoas sintam confiança em falar. E quando ele sente confiança em falar, ele promove o diálogo, ele abre o coração, e a outra pessoa também, e os dois se encontram. Conversa é o contrário disso. Conversa eu jogo a informação sem pensar se a pessoa vai entender ou não.
Aí, muito provavelmente, você entra aqui e sai aqui. Você conversa, não acrescenta. Tudo que não acrescenta não é diálogo. Então, o diálogo é algo enriquecedor para, quando a gente tem um foco ainda, quando tem um objetivo, fica mais fácil ainda de conseguir esse resultado. E outra situação, quando eu promovo o diálogo no ambiente consciente, e eu começo a promover ligações. Essas ligações são parcerias, alianças que promovem uma situação de melhores resultados em pouco tempo. Então eu otimizo toda a situação porque eu tenho mais pessoas pensando em prol de algo. E essas pessoas estão engajadas, essas pessoas estão empoderadas, essas pessoas entendem um conjunto porque eu estou liderando, delegando a informação e pedindo feedback, dando feedback para que juntos possamos tomar uma decisão em prol do coletivo. Isso é um líder. Líder ajuda no desenvolvimento, tá? Ele não chefia, ele faz, vamos juntos. Se eu faço tudo isso acontecer, eu crio uma inovação, ou seja, uma ruptura criativa, como está escrito aqui. Eu crio novas condições de avançar. E esse avançar me gera novas oportunidades diante de avaliações, como falei para vocês, que são a fase lá de manutenção. Eu consigo promover novas estratégias para que a nossa organização caminhe em prol de um objetivo maior. Tá? É saudável ter conflitos em manutenção? Sim. Empresas ou organizações que não têm conflitos, é totalmente mar de rosas, tem que tomar muito cuidado, porque a gente não tem um termômetro, né? E esse termômetro ele tem que estar agindo, tá? Tem que estar funcionando. Como falar uma coisa para vocês, todo conflito é um jogo, e se é um jogo, a gente tem 3 tipos de jogos no conflito, então são esses 3 aí: soma nula, cooperação e misto. Soma nula é quando o interesse de um sobrepõe o do outro. Então, um ganha, outro perde. Tá? Então, um sempre está sobressaindo ao outro. De cooperação é quando os dois se unem. Ambos ganham, ambos perdem. E jogos mistos é quando eu tenho isso com isso. Pode ter as duas coisas. Então, parcialmente se ganha ou parcialmente se perde. Então, por exemplo, quando você faz uma parceria público-privada, né, que é a PPP, eu enxergo como um jogo misto de conflito. Por quê? O governo entra com uma situação e o privado entra com outra. Por exemplo, um aeroporto. 49% é do governo, 51% é da privada. A maior parte é da privada. Ok. Mas quem arca com tudo de atualização, modernização, com tudo, será que é o governo? Então, a gente tem que entender que é um jogo misto aí, nesse caso. Isso pode ser feito com relações de pessoas também. Jogo misto. Se eu tenho o dinheiro, tá, ok, vou fazer parceria com alguém, que tipo de parceria que eu quero para que eu ganhe de volta esse dinheiro mais o lucro? Então, tomar cuidado que às vezes as pessoas pensam que estão fazendo jogo de cooperação e na verdade estão fazendo um jogo misto. E jogo misto tem outras estratégias do que jogo de cooperação. Que tem outras estratégias do que jogo de soma nula. Cada jogo tem sua estratégia para jogar. Então, quais são as possíveis negociações aí de organização? Então, numa situação de organização, né, ou qualquer outra situação, a gente vê então entre 2 pessoas, 1 ou 2 mais grupos, ou dentro de um grupo. Esse dentro de um grupo, por exemplo, se você trazer para a sala de aula, você tem grupos de estudo. Então, traga para si. Todos os exemplos que eu der aqui, gente, traga para si, para a sua realidade, na sua atuação, que a gente consegue entender melhor. Lembra você que os nossos canais de comunicação sempre estarão abertos. Então, você assistiu essa aula, ficou com dúvida? Faça a pergunta lá, tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram, tem e-mail, tá? E também vocês podem marcar uma conversa presencial, que eu vou estar à disposição para a gente conversar e sanar as dúvidas. Nunca fique com dúvida. Então, possíveis situações de negociação são essas 3, e o possível que determinam a negociação é definir funções, objetivos, poderes e responsabilidades, análise de resultados após avaliação, mudanças organizacionais e solução de conflitos interpessoais ou intergrupais. Tá? Então,
são aí, esses 6 motivos que a gente tem hoje diante de qualquer tipo de conflito. Agora, veja na sua casa, qualquer conflito, por exemplo, um conflito, o que vamos almoçar? Olha, um conflito bobo, gerado. Tá? Então são 15 para o meio-dia, o almoço não está pronto, e você e seus familiares estão em casa e precisam almoçar. Que tipo de conflito é esse? Como vai se dar a solução desse conflito? Em quanto tempo esse conflito vai ser solucionado? Aonde esse conflito vai ser solucionado? E como mapeio esse conflito? Qual foi o indício de que era um conflito? Responda essa pergunta para vocês mesmos. Vocês vão começar a entender que é gostoso esse jogo do conflito. Quem ganha é misto? É cooperado? É jogo de soma nula? Quem ganha com esse conflito, desse exemplo bobo de ver que já são 11h30, 15 para o meio-dia, eu e meus familiares não almoçamos? Pensa aí. Depois me falam, hein? Fala lá no grupo do WhatsApp que eu ajudo a responder. E aí o que acontece? Dentro disso, né, então a gente viu que nós temos os tipos de conflitos, nós temos estágios de conflitos, nós temos os vimos já o perfil de um líder, e agora então a gente começa as 5 fases de resolução de um conflito. Então a primeira é o planejamento, no qual eu defino objetivos, e aí eu tenho a formulação por escrito. Tudo que é conversado dentro de uma organização, ela tem que ser documentada. Nunca fique no verbal. Porque no verbal depois você fala assim, mas ele não falou isso. Olha, lembra lá da autopreservação? Não lembro disso. Omissão, tá? Sabotagem. Eu acho que ele não falou isso não. E tinha falado. Então começa, né? Então tem que ser por escrito. E claramente dimensionado essas situações que estão escritas. Nada escrita truncada, tá? Então a gente elabora de maneira realista um checklist, tá, dessa parte do planejamento, e a gente vincula um cronograma a esse planejamento. Então tome cuidado, essa é uma fase decisiva de realmente solucionar e trazer resultado para a organização, que é a parte do planejamento. E é uma fase que a gente gasta mais tempo de pensar, quando na relação do cronograma todo, essa é uma fase que envolve mais o meu pensamento, porque eu tenho que saber, primeiro, quais são as pessoas envolvidas, qual é a capacidade de cada uma, como é o tipo de conflito, qual é a capilaridade de cada uma diante da situação, e daí a gente começa a fazer essa situação aqui. Esse planejamento já é em conjunto, tá? Então a gente determina uma margem de negociação entre ambas as partes, para que a gente consiga entender até onde vai, até onde eu posso caminhar, qual é a parte que eu posso flexibilizar, né? E daí a gente começa a entender o espaço ideal do espaço almejado ou aceitável, né? Vocês vão ver na aula seguinte sobre essa situação, tá? O que é um desejo, espaço ideal, espaço almejado e idealizado. Então, o mínimo aceitável, máximo, qual é o máximo, qual é o desejado, a gente tem que deixar muito claro nessa fase do planejamento. Perdão. 3. E aí, quando eu faço lá dos espaços, eu já começo a fazer a formulação de hipóteses. Nessa, eu já vejo quais são os interesses e expectativas. E aí eu começo a criar cenários. Se o cenário A falar isso, a atuação é X. Se o cenário falar B, a situação é Y. Então eu tenho que tomar muito cuidado que nesse momento, eu estou ainda dentro do planejamento, hein? O planejamento, que é a fase 1, ele tem 5 fases. Estou na 3 da fase 1. Tá? Então, nessa formação de hipótese, eu tenho que pensar em cenários mesmo. Então, eu vou lá. Por que, quando, como? Lembra do exemplo do almoço? Por que, quando, como? Tá, hipótese. Vamos almoçar em casa. As funções são essa, os objetivos são essa. Não. Vamos almoçar no restaurante. A função é essa. Não. Vamos almoçar na casa da avó. A opção é essa, o tempo é esse, as funções são essas, as ordens são essas. Vamos almoçar na casa do vizinho, pedir comida para ele. A função é essa, não vamos almoçar. Então cada um vai fazer isso, isso, isso. Vocês repararam que só nessa brincadeira a gente formulou 4 hipóteses?
E aí as possíveis reações, a gente já sabe as possíveis reações de cada um do grupo e com quem estou interagindo. Então aí fica relações intergrupais. Olha, um exemplo bobo que eu tirei aqui agora, montando essa aula para vocês aqui. Então, a preparação do ambiente material. Então, se eu conheço bem o ambiente, eu consigo atuar com segurança. Eu preciso saber mesmo aonde eu estou para saber como eu vou promover essa solução mediante a cada hipótese. E conseguir transformar os locais, né? Então, a gente, dependendo do local, a gente tem que minimizar, assim, manifestações agressivas. A gente não pode partir para a agressão direta. Eu não posso partir para situações em que o meu oponente pode sobressair sobre mim. Tá? Eu sou líder, eu sou gestor. Eu tenho que ter na minha cabeça resultado. Qual é o resultado esperado? Então, a gente tem que tranquilizar os participantes, engajá-los e bora fazer acontecer. E a última fase do planejamento é a fase de preparação psicológica. Nessa preparação psicológica, a gente tem que entender que o cronograma estabelecido precisa ser cumprido. Qual é a função de cada um? E também a gente consegue trabalhar a ansiedade dessas pessoas, porque eu consigo traçar submetas dentro do meu objetivo geral, baseado no cronograma, e aí a gente consegue também fazer microavaliações para ver se a pessoa realmente está atuando de forma correta ou não. Tá? Então, nesse caso, na preparação físicas e psicológicas, a gente tem possíveis agressividades, ironias, paixões, sentimentos adversos, deslocamento de comunicação, fuga, tá? Tanto psicológica como física, né? Tudo isso deve ser muito bem controlado. Tá? Agora que fizemos o planejamento, a gente já vai direto para a parte em si da negociação. Agora na frente da pessoa. Primeiro a gente tem o quebra-gelo, e esse quebra-gelo a gente faz aqueles comentários que não tem a ver com o negócio. Eu não posso chegar no ponto, pá, e já querer solucionar. Não, vamos estudar o ambiente. Então, bom dia, tá calor, né? Nossa, olha, aqui, estou em Brasília hoje. Aqui em Brasília está fazendo 36 graus, está muito seco e o ar-condicionado não está dando conta. Sabe, hoje está um ótimo dia para a gente tomar uma coisa gelada, refrescar. Topa a gente tomar um suco e conversar? Um quebra-gelo. Então, coisas casuais, tá? Que possam envolver os dois e abrir o coração da pessoa com quem eu vou negociar. Começo a outra parte. Então, teve o quebra-gelo. Começa a parte agora da exploração. Na exploração, ele leva algum tempo porque eu preciso entender a pessoa e começar a fazer o teste de hipóteses. Vamos trazer agora para a nossa realidade lá do almoço em família? Por exemplo, a minha família é grande. Eu vou pedir na casa do vizinho? Será que meu vizinho vai deixar? Se eu for para a casa da avó, será que a avó vai gostar de receber a família grande? Ah, mas a avó tem saudade e a avó sempre foi aquela pessoa que faz muita comida. Provavelmente tem. Vamos ligar antes. Então eu começo a pesquisar as hipóteses. Tá? Numa negociação frente a frente, nesse momento eu começo a fazer perguntas que não são ameaçadoras, mas para entender a mentalidade da outra pessoa. Então assim, diante dessa situação, o que você faria a respeito sobre isso? Aí eu vejo se aquela pessoa está pensando de um jeito A ou B. E aí eu começo a traçar minhas estratégias. Lembrando que o corpo fala, então a gente já está olhando o olho, o ombro, o olhar, o que está acontecendo com a mão, né? Se a pessoa coça a cabeça, se a pessoa faz perguntas tentando lembrar ou tentando mentir, então por aí vai. Então a gente tem que entender essa pessoa nesse momento, tá? Isso leva um tempinho aí, não é muito não, mas leva uns minutinhos, e esses minutinhos são decisivos para que eu consiga trazer novos resultados, tá? Porque eu comecei a testar as minhas hipóteses. Aí sim, abrimos o confronto. Nesse confronto, a gente tem que... não é um confronto de briga, tá? Agressão direta não. É um confronto de propostas. Então a gente tem que cuidar do nervosismo e falar
apresentar a proposta de maneira sintética, enfatizando estrategicamente os pontos capazes de sensibilizar o oponente. Seja o oponente, nesse caso, pode ser meu chefe, pode ser meus liderados, os operários, o meu par, né, num processo, tá? O professor, a dona da cantina. Então, quem é o meu oponente? Então, eu apresento a proposta de forma sintética. A proposta apresentada gera sabatina. E a sabatina tem que ter respostas claras, objetivas, que tire todas as dúvidas, não deixando nenhuma margem de dúvida. Por quê? Eu preciso entender se o meu oponente vai assinar o contrato ou ele vai fazer uma contraproposta. Se ele fizer uma contraproposta, ele vai ter que também se embasar. E nesse caso você vai ouvir e aí sim vocês dois vão tomar uma decisão. Aceita a contraproposta ou faz uma nova contraproposta, chegando num consenso. Esse consenso é o acordo e o acordo é assinado, né? Então, lembra vocês, tudo isso pode ser milimetricamente planejado para a obtenção de solução, de resultado. É fácil. A gente tem que começar a vivenciar isso. Se eu fizer isso uma única vez, eu vou entender o processo, a segunda vez vai ficar mais rápido, a terceira mais fácil, quarta vez mais rápido, na décima já está automático. E aí vem o feeling. Você cria um portfólio disso. A última fase, depois do consenso, é a avaliação. Então, ela diferencia um pouco de cada setor. Tem empresas que usam recursos humanos, tem empresas que não. Tem empresas que utilizam outras ferramentas de marketing para avaliação disso. E tem pessoas, dependendo da negociação, como no nosso caso daí da família que vai querer almoçar, é uma avaliação pessoal mesmo, tá? Uma autoavaliação. Então, eu deixo claro 5 perguntas para você como gestor. Se o negociador deve... o negociador deve analisar as seguintes questões. Até vou ler para vocês. Vamos ler juntos. Se os objetivos estavam claros, depois do acordo, que é o consenso, eu tenho que entender se os meus objetivos estavam claros. As hipóteses que eu tinha pensado, acercar e junto na avaliação, já na hora do confronto, que eu fiz aquela quebra de gelo, né, analisei algum tipo de hipótese, né, do comportamento para pôr as hipóteses em prática, e na hora da sabatina ele me deu umas confirmações. Então aqui eu quero saber se essas hipóteses estavam de acordo com o comportamento que eu entendi na negociação. Algum aspecto ambiental prejudicou a negociação? Por exemplo, se exige leitura, eu não posso ir para um ambiente escuro, a não ser que eu queira que o cara não leia, né, que a pessoa não leia. Eu quero que ela assine um documento. Mas aí estou sendo um pouco antiético, injusto. E toma muito cuidado com isso. Tá? Você se sentiu à vontade numa negociação? Você deixou os demais à vontade também, o seu oponente, os demais do grupo, à vontade para falar, participar, contribuir? Se não contribui, a gente dá uma certa limada. Mas se contribui, eles contribuíram? De que forma? Então, a gente obteve mais informações sobre o processo da negociação. Qual era a situação que isso pode ajudar as novas negociações? Deixou margem para a gente manter o contato de relacionamento e ampliar outras vendas, né? Venda de produto, venda de ideias, né? Se tornar ponto focal dessa outra pessoa, tá? E aí vem um exercício que eu gostaria que vocês fizessem, tá bom? Então, eu vou mandar um link para vocês e vocês vão ter que falar para mim qual é o planejamento, quebra de gelo, exploração, confronto e avaliação. Esse link, na verdade, é muito fácil, tá? É da Porta dos Fundos o filme, chama Nome na Lata, chama Na Lata, tá? E vocês vão assistir um pedacinho do início daqui só para vocês entenderem. Não tem como errar, está no YouTube, é gratuito e aberto. Então eu quero que vocês me respondam claramente as 5 situações e coloquem abertamente o que é. E qual foi a hipótese, como estava o ambiente, qual o fator psicológico, na quebra de gelo, qual é a argumentação falada, na exploração, que forma foi explorado, o confronto, qual foi a apresentação
a sabatina, a contraproposta, o acordo final, então é um trabalho extenso, tá? E a avaliação, se estava claro os objetivos, a hipótese do comportamento de acordo, álgoos de negociação, o sentimento da informação e as avaliações finais, tá? É um trabalho longo, dá para fazer em conjunto, dá para se fazer rapidamente se todos entenderem. Esse trabalho não quero que faça sozinho, por favor, junte-se em grupos de 4 para que a gente consiga fazer isso daí, tá? Então, é esse filme aí, ó, tem essa imagem da garota, tá? Só para vocês iniciar o filme, ó, eu vou falar aqui, tá? Então, esse daí, esse é o filme 1, que é ela falando com o Porchat, então o Porchat é o atendente e ela procura o nome dela na lata, tá? Então, vamos fazer isso daí. E eu gostaria de receber isso daí como um trabalho, tá, uma semana depois, ok? Vocês vão receber essa aula, provavelmente eu vou conversar com vocês primeiro, depois a gente vai fazer essa aula, vocês vão fazer esse exercício para me entregar uma semana depois. O interessante é que vocês vão ser obrigados a sentar e conversar sobre. E aí o que acontece? Alguns sentimentos vão atrapalhar nessa hora de vocês fecharem o trabalho. Se vocês fizerem em conjunto, não só um fazendo, mas em conjunto, vocês vão vivenciar tudo o que a gente falou até agora aqui. E aí alguns sentimentos vão estar, claro, raiva, tristeza, medo, angústia, euforia, defesa, ataque, impaciência, tá? E todos eles têm jeito da gente amenizar. Por favor, façam em conjunto para vocês treinarem isso desde já em sala, dentro da faculdade, não fora. Lembro a vocês que meus canais de comunicação estão abertos e vocês podem também conversar comigo de como a gente pode proceder diante desses sentimentos e de que forma transformar isso em resultado. Outros sentimentos podem estar envolvidos também aí, ó, inflexibilidade, racionalismo, sentimentalismo, autoritarismo, verborragia, né? Então, fazer situações, esse verborragia é tornar um negociador vulnerável, tá? Então a gente provoca o distanciamento do foco. Eu gosto disso porque isso é muito comum quando a pessoa ela está tão fora, ela não conhece o produto, o conflito ou o que ela está vendendo, que ela fala coisas demais ao ponto de fazer isso. Mas esses sentimentos todos têm como a gente trazer para dentro do nosso contexto e transformar isso em resultado, tá? E por que tudo isso? Então tem esse exercício que vocês vão fazer, tá? E aí esse material vocês já receberam por e-mail também, né? Então vocês vão vivenciar algumas táticas de negociação, porque eu preciso que vocês façam isso em grupo para vocês entenderem. Esse exercício vai abrir para outro exercício e aí a gente vê dentro das táticas de negociação, a gente vai ter que ver o contexto que ela se realiza, e vocês vão analisar, ou seja, o ambiente, o poder, a vontade e determinação do negociador, como ele é o grau influenciador dele, quem é ele, qual a capilaridade dele, e como ele delega e empodera as pessoas, porque ele vai entender o poder e a fraqueza de cada um que participa desse processo. E as consequências de um possível insuficiência, de um possível insucesso diante da tática almejada pelo gestor, pelo líder, né? Então, tem essa imagem aqui, aí fala assim, quem é maior? O bicho, ou esse animal, que parece com uma cara de chefe, ou do outro aí que tem uma espada gigante, que pode ser talvez a informação, por exemplo, né? O conhecimento real do problema, e a espada está longa. Então, tudo depende dessa negociação, tá? Então, algumas táticas de negociação que a gente tem que deixar claro o que determina, assim, alguns aspectos, né? Então, tem que ver isso. Não deixar clara a decisão final. Então, esse negociador ele enfraquece quando fica essa coisa nebulosa. Estender o tempo demais. Toda negociação tem um tempo. Por isso que uma reunião de negócio ela não pode passar de 50 minutos. Ela fica improdutiva. A partir dos 45 minutos ela já está improdutiva. O cérebro parou de captar informações. Eu faço reuniões, eu gosto muito de fazer reuniões de 20 a 30 minutos, no caso. Por quê? A gente consegue em 20 a 30 minutos fazer toda essa batina. É lógico que existem pessoas que é difícil de negociação.
E aí a gente estende um pouco mais de tempo porque a gente tem que entender o psicológico da outra pessoa. Adiar a decisão. Então é uma forma de ganhar tempo, mas também se demorar muito esse adiamento, se desfaz toda a ligação que você promoveu. Apelar pelo limite da autoridade. Então é quando uma outra parte ela exige que você faça situações, exija soluções que vão além do que está na sua mão. Tome cuidado. Dentro de uma organização eu tenho hierarquia a respeitar. Tá? Eu posso negociar o máximo, levar o máximo de informação ao meu chefe, mas eu tenho que entender que eu tenho um limite. Apoiar essa argumentação de outras pessoas. Então, eu não sei o que falar, o outro falou, eu pego aquilo, trago para a situação e eu tentando enfraquecer a argumentação do adversário. Cuidado, se você for entrar numa negociação, saiba exatamente o que você quer negociar, como quer negociar, de que forma, em quanto tempo, quais são as hipóteses que podem acontecer diante de cada situação e aí sim promover uma solução interessante para ambas as partes. Seja esperto, criativo. Tá? Regatear, ou seja, propor progressivamente mudanças da posição inicial. Então, até o limite da ruptura, né? Ou seja, o que é isso? Regatear. Pechinchar. Então, se o preço é X, não é X menos Y menos E menos Y menos W, não é isso. Tome cuidado. Pechinchar numa negociação, a gente pode trazer a insatisfação da pessoa porque eu não dou valor ao trabalho que a pessoa fez. Tá? Desafiar o adversário. Então, é uma forma interessante. Eu sou uma pessoa que utilizo isso mediante algumas situações declaradas do meu oponente que eu estou negociando e eu vejo que tem pessoas que gostam de ser desafiadas. Principalmente a geração mais nova, elas gostam de ser desafiadas. Então, se ela tem essa perspectiva, essa cultura, mais fácil de, vamos lá desafiar. Incomodar fisicamente, então, recursos que desequilibram o adversário. Por exemplo, eu coloquei sentar-se muito próximo. A gente tem uma margem de segurança de negociação de 80 centímetros, mais ou menos uma mesa. Então esse espaço é o mínimo 80 centímetros. Eu posso, na verdade, fico muito confortável com 1,20 m. Então o que acontece? Com 1,20 m eu posso estender o papel, trazer o papel sem interferir na zona de segurança da outra pessoa. Então se eu me aproximar muito, eu posso fazer o pensamento da pessoa ficar meio aí confuso. Por quê? Eu não sei se está tendo outras ferramentas que tem que tomar muito cuidado. Se está tendo sedução, se está tendo confronto direto, declarado, agressão verbal e se eu estou menosprezando o meu oponente. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque talvez uma simples negociação vira uma zona de guerra, com batalha, de sair até às vezes na agressão física mesmo. Por que vocês acham que as fotos dos MMA é os caras assim, com a moça na cara da pessoa e sempre no nariz da pessoa? Porque eles querem demonstrar que tem um incômodo físico. Eu sou mais forte que você. Tá? Se vocês entrarem aí na internet, vocês vão ver muito dessas fotinhas, como eles fazem essas fotinhas, na hora de tirar a foto para virar o cartaz. Propor desarmamento. Então, o objetivo de diminuir as tensões, então a gente tem que saber essa tática de eliminar as tensões, diminuir a ansiedade, propor uma imagem, confiança, então levar a confiança a outra pessoa e cuidado para não ser irônico. Então, muito comum a gente ver pessoas que não têm um certo conhecimento ser irônico nessa hora. E manter-se em silêncio. Então ela pode fazer com que o silêncio pode ser um recuo, pode ser fazer o oponente recuar, como pode fazer a pessoa pensar outras coisas também. O silêncio promove, me dá margem para outros pensamentos. Então existe o tempo do silêncio, que é alguns segundos de pensamento, mas se for longo demais, eu dei margem para outra pessoa pensar coisas. Cuidado, tática de negociação envolve tudo isso daí que vocês estão vendo. Tá? Então tem mais. A persistência faz com que a outra parte fique sobrecarregada
então que favorece a negociação. Tomar cuidado com a persistência, que pode você gerar somente uma única venda de uma ideia e não mais, você perde o cliente depois. Ele acaba comprando para não te ver mais na frente, a ideia, tá? Levar os outros a participarem da sua ideia. Isso é a melhor coisa. Quando você engaja, você trabalha com o sentimento das pessoas, você convence elas, você é um bom comunicador e isso é muito legal porque todos contribuem e eles vão dar a informação que você pode utilizar na melhoria da sua próxima venda. Procurar informações corretas em dados falsos, tomar cuidado com isso. Por isso que a gente faz os 5 porquês lá atrás também, para a gente entender se esses dados são reais e quais informações reais que vão apoiar a minha negociação. Levar o oponente a sentir culpa. Cuidado com isso. Existem situações que eu preciso fazer isso. Existem negociações que eu sou proibido de fazer isso, porque eu posso perder a negociação. Tome cuidado. Então, eu utilizo o apelo emotivo na negociação para que ele tenha a dó de mim de comprar. E aí tome muito cuidado com a situação. E ensinar consequências, né? Então, se você não fizer isso, pode acontecer isso. Tome cuidado, porque talvez a sua posição não precisa disso, não requer isso. Talvez a outra pessoa já sabe que você vai fazer isso e ela vai deixar você dar corda. E você perde todo o seu potencial de líder negociador diante de um conflito e tem soluções que não são soluções. Tá? São eficazes, não são eficientes. Então tem que tomar cuidado. Vamos procurar eficiência na nossa atuação. Ok? Isso aqui é um exercício que a gente vai fazer na outra semana, ou seja, daqui 15 dias. Depois de lançada essa aula, vocês vão ter uma semana para entregar o filme e depois a gente vai fazer exatamente isso aqui, só que isso aqui vai ser feito em sala de aula, vai ser feito um seminário de debate, de negociação, tá bom? Gente, eu gostaria de promover essa reflexão para vocês, então transforme os seus resultados a partir do seu fazer e que esses resultados são conquistas, né? Na verdade, o resultado é uma conquista e que elas sejam sempre encantadoras, porque vocês terão a certeza que promoveram o bem, foram úteis e trouxeram a certeza do belo para os envolvidos. Então, muito obrigado. Aqui estão os meus contatos, como sempre. Fique à vontade de conversar comigo. Por favor, não fique com dúvidas. E quando a gente começar esse processo dessas aulas virtuais, vocês saberão como a gente vai dar um desenvolvimento maior, porque vocês vão ter contato com todo o projeto. Tá? Com toda a ideia, e a gente vai maximizar isso daí, transformando a nossa zona de conforto em flexível, saímos da caixa e promovendo um resultado. Muito obrigado por seu tempo comigo hoje. Tchau, tchau.